Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kaique Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. E hoje esse vídeo é com você que está pensando em começar os seus investimentos agora também em ações. Isso mesmo, você que quer se tornar sócio de grandes empresas como Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, empresas que estão trabalhando em áreas perenes como saneamento básico, também empresas no segmento de transmissão de energia elétrica como a Taesa, você está no lugar certo. Eu tenho certeza que quanto esse vídeo vai ser importante para você e vai trazer uma base sólida sobre os seus futuros investimentos. Lembrando que todas as empresas que forem citadas aqui, elas não são nenhum tipo de recomendação para o seu investimento, em sim orientações relacionadas a possíveis dúvidas e estudos dentro daquela construção de ideia que você está tendo sobre esse mercado financeiro. Ações representam pequenas partes de uma empresa. E quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. E é claro que, assim como todo investimento de renda variável, o seu perfil de investidor para definir qual vai ser a sua estratégia de aporte e de investimento nessas ações. Claro que hoje o mercado financeiro nosso, principalmente as ações do Brasil, você não precisa ser milionário para você entrar nesse mercado ou comprar algumas ações. Eu mesmo tenho algumas ações aqui na minha carteira de investimentos e você vai acompanhar comigo agora aqui na tela. Beleza? A plataforma que nós estamos utilizando aqui é a plataforma do Investidor 10, uma plataforma já conhecida no mundo dos investidores, principalmente aqueles que estão iniciando. É uma plataforma bem didática, onde você consegue aqui cadastrar os seus ativos e fazer um gerenciamento bacana sobre todos os seus aportes. Você tem aqui a parte de proventos, onde você vê o calendário de pagamento, seja das suas ações, dos seus fundos imobiliários, renda fixa e por aí vai. Beleza? A minha estratégia hoje, a princípio, dentro desses investimentos, a minha maior concentração está em FIIs, fundos imobiliários, justamente com a estratégia de ter um retorno maior de dividendos para que eu possa aportar com maior eficácia e ter uma rentabilidade a longo prazo maior. E já que eu estou acumulando um patrimônio em fundos imobiliários, estou me aventurando agora em ações. Então, praticamente 24%, em torno de quase 25% da minha carteira tem a concentração de ações. Mas dentro dessa estratégia minha de ações, você vai perceber aqui que o meu primeiro mês de aporte foi em agosto de 2024, iniciando com praticamente 200 reais. E hoje o meu patrimônio está em cerca de R$ 2.800. Não é um valor expressivo, justamente porque eu sou um investidor iniciante, assim como você, assim como eu também estou aprendendo a estudar um pouco melhor o mercado, tirar um proveito dos momentos de baixa das ações dentro desse ciclo que nós estamos vivendo, porque uma dica extra que eu quero compartilhar com você é que todo investimento de renda variável, ele precisa estar atrelado, querendo ou não, aos investimentos de renda física, mas principalmente à taxa Selic. E o que é essa taxa Selic, Kaique? A taxa Selic é a taxa mãe da economia brasileira, ou seja, quanto maior for a taxa Selic, quer dizer que os investimentos de renda fixa estão mais atrativos, porque eles têm uma rentabilidade maior relacionada à taxa de juros, que é a taxa mãe da nossa economia aqui no Brasil. Logo, os investimentos de renda variável vão sofrer oscilações, porque quanto maior for a taxa Selic, menor será a rentabilidade e o retorno de ações e fundos imobiliários e todos os investimentos que estão relacionados à renda variável. Porém, quando a taxa Selic está baixa, isso mostra que a rentabilidade e o retorno sobre os investimentos se torna mais interessante para a renda variável, tanto que a rentabilidade vai ser maior do que a taxa Selic, superando ali o retorno sobre todos os investimentos de renda fixa. Mas olhando para a minha carteira, dentro desses 24%, eu tenho aqui algumas empresas onde você pode perceber e observar que existem ações hoje que não estão custando nem R$4, que é o caso aqui da Klabin, que é uma empresa que ela é exportadora de papel e celulose, uma das maiores, se não a principal aqui do Brasil. É uma empresa que é extremamente estratégica dentro do seu segmento, uma empresa que possui inúmeros terrenos e lotes, é uma empresa que ela não só fabrica, mas ela também tem muitos ativos dentro da sua estratégia de comércio e da sua estratégia de segmento. É uma empresa fantástica, mas não é uma empresa do setor perene. E por que eu estou falando isso? Porque todo investidor, principalmente que ele quer começar a fazer aportes em ações, ele vai olhar primeiro para as áreas perenes. E o que significa áreas perenes?
áreas perenes são áreas que são fundamentais para a manutenção da humanidade no geral. Quando a gente pensa em áreas perenes, nós vamos lembrar dos bancos, nós vamos lembrar do saneamento básico, porque quando nós vivemos em pandemia, um período que foi difícil para toda a humanidade, não faltou água, não faltou energia, não faltou o saneamento básico, que é o que nós precisamos para viver e nos manter diariamente. Os bancos continuaram trabalhando e, querendo ou não, todos os investimentos que nós queremos fazer, principalmente em ações, o meu perfil é o perfil de um investidor mais conservador, então eu não procuro me arriscar muito. A minha estratégia para investimentos é sempre pensando ao longo prazo, tanto na escolha das empresas que eu vou colocar na minha carteira, principalmente na qualidade dos ativos. Então, aqui eu tenho o Banco do Brasil, uma ação hoje do Banco do Brasil está valendo R$ 28,44. Na época que eu comprei essa ação, eu comprei por R$ 26,16, que é o meu preço médio. Ou seja, eu já estou tendo um lucro sobre essa ação, porque o momento que eu entrei nesse investimento relacionado às ações, a ação do Banco do Brasil estava em queda. Então eu aproveitei a oportunidade, claro, fiz todo um filtro para saber a qualidade do ativo, se é uma boa empresa, se paga bons dividendos relacionados à parte do lucro que é distribuído para os acionistas, mas principalmente avaliando o histórico, a qualidade do ativo me traz uma segurança em olhar para essa empresa como o Banco do Brasil, um banco que está aí disparando, sim, lucrando. Porque a grande verdade é que antes de você olhar um ativo, você não vai olhar só pensando no preço da ação ou quando for um fundo imobiliário, o preço da cota. O preço não quer dizer se ele está caro ou não somente, se o ativo é bom ou se o ativo não é bom. Principalmente porque você vai avaliar o histórico de pagamentos, como está o histórico de lucros dessas ações, o payout, o ROI, que é o retorno sobre investimento. Então são uma série de filtros que eu quero compartilhar com você ao longo desse canal, para que você, quando for iniciar os seus investimentos, que eu acredito que você já iniciou os seus primeiros passos e você está de parabéns, porque somente a sua atitude de decidir investir já quer dizer que você está na frente de muitas pessoas que apenas gastam seu dinheiro e não poupam, não guardam, muito menos investem. Mas, vindo ao que interessa, eu tenho aqui empresas como a Itaúsa, que é uma holding, onde o próprio Banco do Itaú está dentro dessa holding, e a holding é como se fosse uma parceria onde muitas empresas compõem esse portfólio da Itaúsa, empresas que têm sim grande probabilidade de crescimento e de lucratividade, por isso que compõem aqui a minha carteira. Tenho também apenas 6 ações e eu quero fazer um aporte maior, mas como eu sou um investidor iniciante, ainda estou construindo meu patrimônio na empresa Taesa, que é uma empresa incrível de transmissão de energia elétrica, e também eu tenho certeza que não pode faltar na nossa carteira, não que seja a Taesa em si, mas uma empresa que está trabalhando dentro desse segmento de transmissão de energia elétrica. Existem empresas que são geradoras de energia elétrica e existem empresas também que são transmissoras. Então é uma área extremamente perene, porque se faltar energia, faltou tudo. Se o banco quebra, o país quebra. Se o saneamento deixa de chegar nos nossos lares, nas nossas casas, quer dizer então que uma crise global maior já afetou todo o país no geral. Diferentemente de empresas menores, como a Klabin, que está relacionada a um segmento específico. Mas é importante diversificar a carteira justamente olhando para esse critério. O que eu quero a curto, médio e principalmente a longo prazo. Todas essas empresas, elas pagam dividendos. E diferentemente dos investimentos de fundos imobiliários, as ações elas não pagam mensalmente em dividendos, igual os fundos imobiliários. Muitas dessas empresas pagam dividendos de forma trimestral, semestral e algumas delas somente uma vez no ano de forma anual, distribuindo parte dos seus lucros em dividendos para os acionistas. Mas eu queria compartilhar aqui com você de uma forma mais focada em cada uma dessas ações, aqui o Banco do Brasil. E aqui está exatamente falando isso no site do Investidor 10. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras da América Latina, atuando no setor financeiro. Então, o Banco do Brasil é uma empresa com um ótimo histórico de pagamentos, é uma empresa que paga dividendos recorrentemente para os acionistas. Você pode perceber que as ações não são caras, você precisa só ter o time certo de poder entrar nesse mercado, mas é um investimento que
com certeza não pode faltar, porque ele te traz não só uma diversificação bem bacana na sua carteira, mas como também tira aquele medo, o medo do novo sobre investimentos, principalmente quando você está ali com uma estratégia mais segura de aporte, pensando em áreas perenes que vão te trazer uma segurança maior para o seu dinheiro, porque você sabe o quanto é importante para você e o quanto é difícil você conquistar tudo que você conquistou até hoje. A outra empresa que eu queria falar também é sobre a Sanepar, uma companhia de saneamento do Paraná. A Sanepar é uma empresa de utilidade pública e subsetor de água e saneamento, e ela está localizada principalmente no estado de Paraná como seu principal acionista. Então a Sanepar é uma empresa que tem crescido muito, ela tem sim concorrentes na questão desse segmento de saneamento básico, mas quando nós olhamos em área perene, praticamente todos os acionistas têm uma empresa que estão relacionadas à área de saneamento básico. Existem estratégias que estão voltadas mais para empresas que pagam mais dividendos, empresas que estão com oportunidade de crescimento explosivo, como houve alguns anos atrás, como foi o caso da Magazine Luiza, e existem empresas também que sofreram um prejuízo enorme, como Americanas e por aí vai. Eu vou falar com você o que vai definir realmente qual ativo você vai escolher. Essa decisão é pessoal sua, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua estratégia de mercado, de acordo com a sua realidade financeira. Se a sua realidade é investir aos poucos em empresas que têm um valor para comprar cotas menores, essa vai ser a sua estratégia. Assim foi comigo, não existe nenhuma vergonha nisso. O importante é você viver dentro da sua realidade e dentro da sua estratégia de mercado, dentro do seu planejamento financeiro. Você vai construindo o seu patrimônio e vai vendo o mercado, os ciclos do mercado, e vai experimentando, reagindo, sentindo ali os dividendos pingando na sua conta, e isso te traz uma segurança e facilita com que você conheça melhor o mercado financeiro. Por isso que é muito importante estudar as empresas, por isso que a minha visão de investimento sempre vai ser uma visão a longo prazo, para que você tenha uma segurança maior e você consiga também conhecer mais empresas, vai estudando ela mais a fundo, entendendo quais são os ciclos que as empresas estão fazendo, o que elas estão fazendo com parte do lucro, qual que é o retorno sobre o investimento, como que está relacionado ao payout dessas empresas. São critérios e filtros que podem ser e precisam ser aplicados na sua carteira de investimento. Por isso que é importante diversificar. E todas essas empresas que eu trouxe aqui para você, como a Itaúsa, que eu falei que é uma holding no Brasil, ela pertence sim ao setor financeiro, mas ela também tem outras empresas que estão aqui relacionadas à sua carteira. Então é muito bacana você estudar sobre essas empresas, porque ações aqui no Brasil, principalmente, quando você começa a conhecer essas empresas, a estratégia de mercado dessas empresas, você amadurece muito também dentro da forma como o gerenciamento do seu dinheiro em si, porque conforme você vai avaliando algumas estratégias, você entende que a gente acaba trabalhando dessa mesma forma, ou deveria também. Então a gente acaba corrigindo alguns hábitos errados, algumas coisas e questionamentos que a gente começa a fazer acerca de algumas empresas, a gente começa a colocar em prática na nossa vida pessoal também. Então isso é muito bacana, esse sentimento de que vem novo sobre as nossas vidas quando começamos a aprender um pouquinho mais sobre investimentos. E a Taesa aqui que eu falei, transmissora de energia elétrica, ela também trabalha no setor e atua no setor de utilidade pública, no setor de energia elétrica, sendo responsável por mais de 13 mil quilômetros de linha de transmissão em diversas regiões do Brasil. Então, só para você ver aqui o histórico sobre a evolução das ações da Taesa, você consegue ver o quanto ela tem o lucro dela, o quanto que está a evolução do lucro dela nos últimos anos. Algo que tem aqui no site do Investidor 10 muito bacana é que ele tem uma previsão aqui de um radar sobre os possíveis meses de pagamento que a Taesa ela vai distribuir parte do lucro dela para os acionistas. Por exemplo, constantemente, de forma recorrente, ela distribui o pagamento no mês de maio, geralmente no mês de agosto, no mês de novembro e dezembro. E por que é importante? Quando você for montar uma estratégia dentro da sua porcentagem de investimentos na carteira para as ações, é importante você montar uma carteira que ela distribua dividendos não somente concentrada somente em um mês. Porque pense comigo, se você quer viver de uma renda passiva, se você quer desfrutar dos dividendos, seja para construir um patrimônio maior e reinvestir e fazer com que o efeito bola de neve dos juros compostos trabalhe a seu favor, é muito importante você ter um valor de aporte mensal.
Agora, se você concentra somente as suas ações em dividendos que pagam somente em alguns meses específicos e não distribui isso ao longo do ano, digamos que você vai passar 3 meses sem receber nada e em um quarto mês você recebe um montante. Eu sei que é bom, mas você pode sim gerenciar isso de uma forma muito mais inteligente, valorizando o recebimento desses dividendos e reinvestindo ele ou até mesmo utilizando ele para compromissos financeiros pessoais. Um exemplo, eu recebi um valor expressivo assim para mim comparado com o período que eu já estou investindo de R$30 nesse mês agora que eu estou gravando esse vídeo. Claro que a minha opção foi reinvestir os dividendos para crescer o meu valor de aporte, o meu poder de aporte e também colher mais frutos ao longo prazo dos juros compostos. Mas existem pessoas que usam parte da sua renda, do seu retorno financeiro, para pagar contas, para cortar cabelo, para pagar uma conta de água, uma conta de energia elétrica e tudo isso é super positivo, porque é fruto de uma disciplina de investimentos, é fruto de uma pessoa que ela se aplicou relacionada àquilo que ela tem como objetivo de vida. E essa é a meta e o propósito dos investimentos. Você fazer o seu dinheiro trabalhar para você e trabalhar ao seu favor. Então, para finalizar aqui, eu queria te mostrar também aqui as empresas que eu tenho na minha carteira, o quanto elas estão sendo valorizadas, o quanto que eu tenho aqui de rentabilidade, o quanto está, né, a variação dela aqui de preço dentro dos aportes que eu estou fazendo. E aqui, como você pode ver, o meu patrimônio ao longo dos meses. Mas o que eu queria mostrar para você aqui também é a parte justamente de proventos. Por quê? Porque você olhando aqui, é interessante eu sempre mostrar isso, porque as pessoas gostam de ver isso. Meu primeiro aporte foi no mês de agosto, mas eu não recebi dividendos em agosto. Claro que vai ser os dividendos receber a partir do mês seguinte. E foi aqui R$1,16 eu recebi de dividendos, mas aqui foi voltado principalmente a fundos imobiliários. Só que se eu venho aqui no site do Investidor 10 e tem esse campo, esse filtro entre FIIs, que são os fundos imobiliários, e ações, eu vou colocar somente ações. Você vai perceber que o cenário muda completamente. Em novembro, eu recebi R$3,74, em dezembro R$2,39, aí sim, começando o ano de 2025, eu recebi apenas 87 centavos, uma merreca, digamos assim, mas olha que interessante. Em fevereiro eu não recebi nada, por isso que é importante diversificar os seus investimentos de uma forma que todos os meses você receba dividendos em ações. Eu ainda não consegui devido ao valor de aporte, porque a minha estratégia foi investir em fundos imobiliários, mas tudo depende da sua estratégia, do seu planejamento financeiro. Mas veja que interessante, no mês de março eu recebi R$10,50 de retorno sobre os meus investimentos em ações, sem eu precisar fazer nada. A única coisa que eu fiz foi manter os meus aportes de forma recorrente, foi eu analisar o mercado, sem eu precisar me preocupar se tivesse que fazer alguma movimentação ou não, mas tudo isso indica que eu tenho retorno sobre esses investimentos. E já tenho provisionado aqui R$1,06 para o próximo mês em ações. É pouco? Sim. Muda a vida de uma pessoa? Ainda não. Mas quando nós colocamos aqui os FIIs, os fundos imobiliários junto com as ações, nós podemos ver aqui uma crescente no meu patrimônio, uma crescente no retorno que eu tenho de dividendos. O primeiro mês, R$1,16. Agora aqui no mês 3 de 2025 eu recebi R$30,31. Então vale a pena. Dependendo da sua estratégia, do seu valor de aporte, como você está investindo, a sua gestão financeira, faça com que o prazo você consiga sim alcançar os seus objetivos financeiros. Então o que eu queria compartilhar com você é justamente isso. Vai investir em ações? Invista. Estude as empresas. Analise completamente o histórico dessas empresas. Comece pelas empresas de área perenes, que são empresas que têm mais previsão de segurança para você e principalmente para o seu patrimônio e o seu tão suado dinheiro que você luta para receber no final do mês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para o seu amigo, para sua mãe, para você, quem você quiser, que está começando com você no mundo dos investimentos. O importante não é o quanto nós temos, mas é a forma como nós investimos. E eu fico feliz que você esteja comigo construindo essa história, um passo de cada vez. Aquilo que um dia foi um troco vai te levar a um topo. Topo de liberdade financeira, de mudança de mentalidade, uma educação financeira que você vai passar para a próxima geração. Esse é o desejo do meu coração. Fica com Deus, forte abraço e fui!